Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é Disney Descendentes. Tem um tempinho que uma galerinha aí tá pedindo pra eu trazer esse tema aqui pro canal, ou o tema Disney de um modo geral, então eu resolvi trazer hoje pra vocês a varinha mágica da Fada Madrinha. Galera, esse DIY aqui foi um pouquinho complicado de elaborar, justamente pela falta de imagem de referência. Eu tive o mesmo problema no tutorial do espelho mágico da Bela e a Fera, no qual eu tive que procurar no próprio filme imagens para me basear ali para poder criar um espelho legal e bem parecido com o original. Mas não dá nada não, no final deu tudo certo, segue o baile aí que o resultado ficou incrível. Ó, e não esquece de deixar seu like, hein? Eu preciso saber se você tá gostando dos temas que eu tenho trago aqui pro canal, beleza? Essa é a métrica que eu uso para saber se o vídeo dá ou não dá certo. Então, se você gostar do tema, não esquece de deixar bastante like aí pra mim. A lista de materiais vocês já sabem, tá aqui embaixo na descrição. Qualquer sugestão de temas, joga aí pra mim no box de comentários e se liga aí no passo a passo. Então, galera, a gente vai começar fazendo a estrutura da varinha e a gente vai fazer com papel. É isso mesmo, galera, com papel. A gente vai enrolar aqui bem fininho, o máximo que a gente conseguir. E agora é só prender aqui com fita crepe. Continua daqui, ó. Pronto, galera, a estrutura é basicamente isso daqui. Agora a gente vai envolver ela toda com fita crepe. Tenta não deixar ruga, mas se não tiver jeito, não tem problema. Pessoal, a varinha tem que ficar mais ou menos com 50 centímetros, então eu vou tirar uma pontinha aqui de cima. E vou tirar o excesso aqui embaixo também. Nessa partezinha aqui de cima, para fechar ela, para vedar, eu vou introduzir um palito de churrasco e vou dar uma lixadinha na ponta dele. Pronto, galera. Na parte do fundo, tá vendo? Tá oco, a gente precisa deixar isso aqui mais resistente, então eu vou botar cola quente. Se você não tiver cola quente, você pode usar biscuit ou papel. Dá umas batidinhas assim pra cola quente descer, pra você colocar mais. Coloca até preencher tudo. Galera, já secou, ficou bem rígida, nem parece que é papel. As duas extremidades. Agora no biscuit a gente vai modelar os detalhes que vai compor a nossa varinha. A gente precisa fazer duas abóboras, então é só pegar uma bola de biscuit mais ou menos do tamanho que eu tô aqui. Dar uma leve achatadinha nela. E não tem mistério, galera. Aqui, ó, com alguma ferramenta é só ir marcando ela aqui a partir do meio. Dá uma achatadinha assim para ela ganhar o formato. E faz do outro lado. A gente vai fazer duas dessas aqui. A gente vai esperar secar por algumas horas. E em uma delas a gente vai fazer um buraco no meio. A gente vai precisar encaixar, ó, a abóbora dentro da varinha, então por isso que a gente precisa ter um buraco. E a outra não precisa. Tá vendo? Já temos as duas abóboras, aqui já tá seca. A gente precisa fazer um coração. Então a gente vai pegar uma bolinha de biscuit, fazer uma coxinha aqui. Um estaca, a gente parte ao meio aqui. Separa e vai modelando aí. Pronto, galera, o coração vai ficar mais ou menos assim, a gente também precisa deixar ele secar. Depois, com mais um pouquinho de massa, a gente vai fazer uma coxinha mais comprida, vai dando uma achatadinha nela. Ela vai ficar mais ou menos assim nesse formato, a gente precisa envolver o coração aqui, só nessa parte, partindo aqui do meio, ó, e vindo até aqui. Você vai fazer o mesmo processo do outro lado e vai deixar secar, que a gente precisa que ele seque nesse formato aqui. Pronto, galera, depois que secar, é só dar uma puxadinha que ele vai destacar. Tá vendo? Já estão secos os dois. E o coração também, é porque o coração vai ser de uma cor e esses detalhes aqui vão ser de outra cor. A gente também vai precisar de um pedestal para ficar embaixo de uma das abóboras. Então a gente vai fazer um círculo de biscuit, apoia em algum lugar reto e vai amassando. Depois, com uma outra bolinha de biscuit menor, a gente vai botar por cima e fazer o mesmo processo. A gente vai deixar isso aqui secar e fazer o mesmo processo que a gente fez na abóbora, fazer um furo aqui no meio. Aqui já tá seco, ó, já fiz o furo. E para finalizar, a gente precisa fazer folhinhas. E para isso é só pegar pedacinhos de biscuits e ir amassando assim, ó, para ficar bem fininha e fazer esses formatos aqui de folha.
A gente precisa deixar secar isso totalmente. Façam vários de vários tamanhos, ó, que depois de seco vai ficar assim, ó. Agora, galera, a gente vai pintar essa varinha aqui toda com tinta branca. Pronto, galera, a varinha tá toda pintada de branco. Eu pintei a abóbora que tem um furo com a tinta branco metálico, a tinta acrílica. E com essa mesma tinta a gente vai pintar também o coração. Agora, galera, eu vou passar glitter perolado aqui nessa abóbora. E a minha técnica de passar glitter é um pouquinho diferente da convencional, eu vou ensinar pra vocês. Aqui eu tenho um potinho com um pouquinho d'água, eu vou botar a mesma quantidade de cola. E aqui eu boto glitter, galera. Tá dando pra ver como ficou? Ficou tipo uma tinta. Vou espetar aqui de novo para facilitar a pintura e é só passar aqui, ó. Camada bem legal. E vai fazer com que o glitter ele fixe melhor. Não vai ficar soltando na mão. Galera, a abóbora tá seca, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu pintei aquele pedestal que a gente fez com dourado. A gente vai pegar ele, vai encaixar aqui na varinha. E vai puxar ele mais ou menos até aqui, essa altura aqui. Eu esqueci de mostrar, mas eu também fiz um elo com biscuit, pintei de dourado também. A gente vai colocar aqui em cima. E por último aqui, a abóbora. E vai ficar mais ou menos assim, galera. Agora a gente precisa fazer as rodas da carruagem da abóbora. Galera, para fazer a roda da carruagem é como se a gente fosse fazer um óculos de arame. É só dar uma volta aqui, eu estou usando aqui esse cabo desse pincel como base aqui, ó. É só dar 2 voltas aqui, ó. Dá uma espaçada. E dá mais 2 voltas aqui. Tá vendo? Agora é só a gente cortar os excessos aqui. Pronto, galera, cortei os excessos, já tirei as pontinhas aqui, vai ficar mais ou menos assim. E a gente também vai pintar de dourado. Tô com as 2 prontas aqui, agora a gente vai colar uma de cada lado ali entre a abóbora e o pedestal. Tô usando cola instantânea aqui para o acabamento ficar mais limpo. Agora do outro lado a mesma coisa. Pronto, pessoal, vai ficar mais ou menos assim, ó. Galera, agora com a segunda abóbora eu pintei ela toda de dourado. E eu fiz uma bolinha de biscuit, já também pintei de dourado. E eu vou colar aqui, ó. Dessa vez eu vou usar cola quente. O coração já tá seco e aquelas laterais que a gente fez eu pintei de dourado e colei aqui. Tá vendo como que ficou? Agora a gente precisa colar aqui nessa parte aqui da abóbora. Pronto, galera, já secou aqui, ó. Não tem problema essas rebarbas aqui não, a gente vai usar umas folhinhas agora para tampar ela, beleza? Só passar um pouquinho de cola e ir fazendo uma camada com as folhinhas aqui. Eu já pintei todas de dourado. Vai fazendo toda a volta com folhinhas aqui. Agora a gente vai juntar essa parte aqui com a varinha. Pronto, galera, colei aqui, já tá seco. Eu dei uma reforçada com cola quente aqui, né? E na parte de cima eu também fiz o mesmo detalhe aqui da parte de baixo. Agora aqui nesse cabo aqui, ó, a gente vai fazer uns desenhos aqui aleatórios com a cola quente. Agora a gente vai deixar isso aqui secar. Pronto, pessoal, a cola quente já secou. Agora com a tinta pérola a gente vai passando aqui por cima da cola quente. Tenta pegar só em cima da cola quente, tá? É só não carregar muito o pincel. Pronto, galera, agora é só deixar secar e passar uma segunda demão aí só pra potencializar o efeito. Pronto, galera, passei 2 demãos, olha só como ficou o efeito perolado legal. Na verdade é tinta branca metálica, eu falei pérola por causa do efeito, olha só. Agora, galera, aqui para finalizar, a gente vai colar o restante das folhas douradas de forma em espiral. Galera, tenta colar o mais rente possível com a varinha, beleza? Pronto, pessoal, terminei aqui a parte de cima, ó, fiz a espiral toda aqui com as folhas. E a nossa varinha mágica da fada madrinha tá pronta, galera.
aí, galera, gostaram dessa minha versão aí da varinha mágica? Ou varinha complicadinha de fazer, vou te contar, hein? Eu não conheço nenhuma outra varinha mágica aí de série, filme, de game que seja tão cheia de detalhes quanto essa varinha. Aliás, se você conhece alguma varinha aí mais elaborada que essa aqui, deixa aqui pra mim no box de comentários que eu quero ir lá no Google pesquisar pra ver qual é dessa varinha aí. Porque eu acho que é difícil, hein? Eu tô duvidando. E você que é novo aqui no canal, chegou agora, tá conhecendo o canal agora, faz o seguinte, clica aí em vídeos, olha os outros títulos, olha as outras capas e se você gostar do conteúdo, se inscreva e ativa o sininho de notificações aí para não perder nada que a gente trouxer aqui pro canal, beleza? E quando você estiver de bobeira aí pelas internet da vida, não esquece de me procurar no Facebook e no Instagram. O link da fanpage e do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, aliás, de todos os vídeos e também tá aqui no banner do canal. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir, um beijo e até o próximo vídeo.